Olá, seja bem-vindo. 3 de agosto, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h03 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo a Fabiana Fernandes, que é nutricionista, para conversarmos sobre o Dia Nacional do Combate ao Colesterol. Você pode participar enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Fabiana, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, satisfação imensa em estar aqui com vocês. Para a gente começar, agosto é visto como um mês de conscientização do colesterol, né? E o colesterol mesmo, ele é visto sempre como um vilão pelas pessoas. Quando a gente fala em colesterol, as pessoas até assustam, né? O que é a função dele no nosso organismo, afinal? Primeiramente eu quero desmistificar, né, esse fato de que o colesterol é um vilão. O colesterol é essencial à vida. É através dele que nós temos a formação dos hormônios, testosterona, estrogênio, o próprio vitamina D, que é o hormônio D, os sais biliares, tá? Então, o cérebro, ele é essencial à vida. Então, nós precisamos do colesterol. E aí existe a diferença entre o colesterol chamado bom e o colesterol chamado ruim, né? Então não é todo colesterol que faz mal, né? Não. Veja bem, vamos falar um pouquinho sobre o LDL. O LDL, ele é uma lipoproteína que vai fazer o papel de entregador. Então, ele vai pegar o colesterol que é produzido no fígado. Muitas pessoas acreditam que todo esse colesterol vem da dieta, só que não. O nosso fígado, ele produz 80% desse colesterol. Ele é essencial à vida. Então, o nosso corpo, ele se encarrega de fazer a produção desse colesterol. E o LDL, ele é o entregador, é uma lipoproteína que pega esse colesterol para levar um pouquinho lá no intestino, ele leva no cérebro, ele leva para preparar os hormônios, a testosterona, o estrogênio, o estradiol, a progesterona, como eu citei, o hormônio D. E quando a pessoa consome lixos, vamos dizer assim, comida muito industrializadas, rico em gorduras saturadas, embutidos, ele começa a trazer aquela quantidade que o fígado vai ter que metabolizar. E aí esse LDL, né, essa lipoproteína, fala assim, é muito colesterol, para onde que eu vou levar tudo isso? E acaba, né, mostrando então depois nos exames laboratoriais que está acima da normalidade. Então a pessoa fala assim, o LDL é o ruim, o mocinho ruim. Não, ele é bom, ele vai fazer a distribuição, só que colocam muita carga em cima dele. Esses 20% que nós trazemos da dieta, às vezes vem tão sobrecarregado que daí o que ele vai fazer? Ele manda um alerta, HDL, que é o colesterol bom. Ele vem e faz o transporte reverso, ele pega esse excesso, devolve lá para o fígado para ser metabolizado para virar o quê? Os sais biliares, que são as enzimas digestivas, né, que vai ali degradar a gordura que a gente come. Então você vê que o corpo é uma máquina perfeita. Cada função, né, cada partezinha ali tem a sua função. Então, o LDL transporta, o HDL vai lá, pega o lixo, traz de volta. Aí, o que eu faço com esse lixo? E aí, o que acontece? Quando esse excesso oxida, ele vai ficar depositado na parede das artérias. Aí é onde vem, muitas vezes, o susto, porque a pessoa começa a ter acúmulo de gordura na parede do vaso, que chamamos de aterosclerose. E por ser uma doença silenciosa, muitas vezes pode ser tarde, é onde vem os efeitos cardiovasculares, né, os danos ali na parede do coração, um AVC, um infarto agudo do miocárdio, pode acontecer por conta desse excesso. Então, no caso, o colesterol alto, ele não dá sinais, seria uma doença mais silenciosa mesmo? É silencioso. Então, para descobrir só o exame? Sim, o indivíduo vai fazer o exame de rotina que o cardiologista pediu, que às vezes o ginecologista solicita, nós nutricionistas também solicitamos, tá? Porque hoje a gente atende muito sobrepeso e obesidade e essas pessoas vêm com comorbidades que muitas das vezes é o colesterol acima da normalidade e aí
aquele exame que falta, eu solicito, a gente analisa todos os pontos, porque um dado não conversa sozinho, eu preciso de outros dados para chegar num diagnóstico, e quando não é da minha competência, eu encaminho, olha, para determinada área. Olha, você vai para o médico cardiologista para fazer um exame mais profundo para descobrir como que está essa parede do vaso, né? Será que tem muitas placas de ateroma? Então é possível a pessoa ainda assim estar com colesterol alto, mas está saudável? Olha, é bastante assim, tem muitos estudos, inclusive tem um médico, Dr. Nick Norris, bastante interessante o caso dele, porque ele é magro, muito ativo, e o colesterol dele chega a 700, 600, 700. Qual que seria o normal? O normal é entre 160, o colesterol total, os triglicérides abaixo de 100, tá? E aí o que acontece? Esse médico, já foram feitas várias pesquisas e estudos através do corpo dele, porque ele tem um colesterol muito elevado, porém os outros parâmetros laboratoriais dele estão dentro da normalidade. Então ele tem altos níveis de vitamina D, né? Toda a vitamina a B12 está dentro da normalidade, a testosterona dele é alta, ele não tem fadiga, cansaço. Então, assim, chamou-se muita atenção. Mas por que é muito alto? Às vezes o indivíduo fala assim para mim, mas doutora, eu tenho genético. Toda a minha família tem um colesterol acima da normalidade. A genética pesa também? A genética influencia em 8%. Então o resto é os hábitos saudáveis que 92% estão em suas mãos. E o novo DNA tem tudo a ver com o seu estilo de vida. Tá? Então, quando a gente começa a perguntar, o que seu pai come no café da manhã? Ah, tá. E seu marido, e seus filhos, as pessoas que estão ao seu redor? É pão francês com margarina todos os dias, né? É bolo, é torta. Então, esses 20% do colesterol vem dessa dieta. Todos os dias o brasileiro tem o hábito de consumir pão com margarina no café da manhã e café com leite. E, infelizmente, as empresas também ofertam isso aos seus colaboradores, infelizmente. Então, não tem ali pela manhã, para começar, um copo de água, né? 500 ml de água é o ideal. Todo mundo, ao acordar, botar o pé no chão, deve tomar um copo de água. Depois, consumir uma fruta, uma xícara de chá, né? Vamos tomar uma xícara de café? Sim, legal. Mas por que não sem açúcar? Né? Sem os adoçantes também? Então, assim, quanto mais natural, melhor para você ter um equilíbrio, a homeostase. Né? E no caso do HDL, ele precisa estar num nível bom, acima de 40, acima de 50. E chega ali para mim, na prática clínica, todos os dias, níveis baixos do colesterol bom, do HDL. E lembra que é ele que vai fazer a limpeza da área e levar esse excesso de volta para o fígado para virar sais biliares. E eu preciso subir, tá, doutor? Mas como que eu faço para subir esse HDL? Gorduras boas. Então, o abacate, o coco, tá? Um leite de coco, vamos fazer uma vitamina? Pega o leite de coco, coloca 2 frutas, né? Vamos consumir o abacate de colher. Mas posso colocar um mel, posso colocar um leite em pó? Não, consuma ele in natura. Ou faça uma vitamina com leite vegetal. Essas seriam chamadas as gorduras boas? Gorduras boas. Abacate, o azeite, o coco, tá? E também, falando um pouquinho de suplementação, aí eu vou colocar um ômega 3 também para ajudar na fluidez desse sangue. Perfeito, doutora. Peço licença você, já voltamos a conversar. E olha só, a gente fala agora de uma exposição de objetos que ajudam a contar parte da história de Jacareí e que já está aberta à visitação. A mostra integra a programação da 5ª Semana de Arqueologia. A Fundação Cultural de Jacareí está promovendo a 5ª Semana de Arqueologia, para relembrar os 29 anos de pesquisas arqueológicas no município. A mostra está aberta à visitação no Arquivo Público e Histórico da cidade.
Para a diretora de patrimônio, Selma Fernandes, essa é uma oportunidade de valorizar a história local. Quando eles vêm, eles se encantam. Né? Isso é muito importante, não só as crianças, né, mas acho que o público de uma forma geral, para entender que a nossa história ela é constituída através do nosso passado. Então, a partir desses fragmentos, quando eles são recolhidos, né, as peças eles contam, têm as suas narrativas. Então, isso que é interessante. Então, mostrar para a população a riqueza que tem na nossa cidade, em Jacareí, através dos sítios, né, dos sítios históricos, e que elas possam entender, a partir desse momento, toda a história, todo o nosso passado. Isso é muito importante. A arqueóloga Cláudia Queiroz foi responsável pela seleção das peças apresentadas na exposição. O acervo reúne materiais que datam de 500 a 9.000 anos. É uma pequena amostra do material que a gente tem hoje aqui no Núcleo de Arqueologia, né? Então, a gente tentou reunir um pouquinho de cada tipo de peça. Então, nós temos, por exemplo, peças do período pré-colonial, que anterior a 1500, e também um pouco a partir do contato aí do europeu, né? Quando você já tem ocupações mais recentes que surgem a partir do contato do europeu. Algumas peças chamam a atenção pela forma e pelo significado. Nós temos, por exemplo, um objeto, um adorno labial, que chama Tembetá. Ele foi encontrado aqui em Jacareí, ele data em torno de 500 anos, 490 a 500 anos, e pertencia ao grupo Tupi-Guarani. Então, ele foi encontrado no local de uma antiga aldeia aqui da cidade. Novas pesquisas arqueológicas podem revelar outros vestígios sobre o passado da região. O Vale do Paraíba todo, ele foi densamente ocupado por grupos indígenas, né? E aqui em Jacareí não foi diferente. Só para vocês terem ideia, nós temos aqui 5 sítios que foram pesquisados por enquanto, né? Então, é uma parcela muito pequena perto de todo o complexo que a gente pode ainda encontrar, sim, na cidade e no vale como um todo. A exposição pode ser vista até o final do mês de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h30, na rua Alfredo Schurig, número 300. Voltamos a conversar com a Fabiana Fernandes, que é nutricionista. Doutora, quando a gente fala em controlar o colesterol, né, a alimentação realmente é o primeiro passo ou existem outros jeitos de controlar o colesterol também? Olha, na prática clínica, quando o paciente chega com os exames laboratoriais e que a gente faz uma análise de todos os parâmetros, logo, quando a gente chega no ponto ali do colesterol, eu falo assim para ele, olha, dentro dos pilares de uma vida saudável, primeiro, saúde não é ausência de doenças, mas é o completo bem-estar físico, mental, social, emocional e espiritual. E dentro dos pilares de uma vida saudável, a alimentação também ela não é o principal fator. Eu preciso da atividade física, preciso de noites bem dormidas, a sua boa relação com a água, a sua boa relação com a comida, o seu estilo de vida. Tem pessoas que conseguem fazer uma alimentação saudável ao longo da semana, mas quando chega no final de semana, toma muitas bebidas alcoólicas. Ah, não, mas eu tomo só uma garrafinha. Eu me lembro de uma paciente que ela disse que ela tomava 18 long necks nos fins de semana. Lembrando que o fígado produz esse colesterol. Então, se eu fico dando substrato negativo ali para ele, eu sobrecarrego esse órgão, que é a nossa maior central metabólica. Então, o indivíduo que ele pratica mais atividades físicas, ele tem as chances de ter esse HDL mais alto, que vai fazer a limpeza, novamente dizendo, e levar lá para o fígado esse excesso para não ficar acumulado na parede do vaso. Então, o que a nutricionista entra ali é na prevenção dessa dislipidemia, que é essa alteração desse padrão desse colesterol, que pode levar a AVC, a infarto, né, a problemas de ordem maior. E quando a gente fala de alimentos ultraprocessados também, por que eles preocupam tantos? O que é o alimento ultraprocessado? Uma vez que ele passou por um processo que transformou a matéria dele, né? Então, eu pego um exemplo. Eu vou fazer um pão de maçã.
né? Então, eu pego a maçã, mas eu coloco ali o fermento. Eu vou colocar o bom também, eu vou colocar o ovo, mas aí eu coloco margarina, porque a manteiga é cara, então muitas das vezes é só você olhar o rótulo. Inclusive, a gente incentiva o paciente a fazer a leitura dos rótulos, porque quando os nomes começam a ficar mais complicados a ponto de você nem conseguir ler, aquele produto é impróprio para você. É impróprio, é melhor você nem fazer uso. Esse é o produto ultraprocessado. Mas tem o processado, que a gente faz em casa, onde eu escolho um azeite, os ovos, vou fazer uma panquequinha de banana ali, eu coloco não a farinha de trigo, eu opto por uma aveia. Tá? A aveia, o psyllium, ele é excelente para ajudar na redução desse colesterol. Porque são fibras, né? E aí eu estou processando. Agora, o ultraprocessado, a gente está falando de indústria. O processado a gente consegue fazer na nossa casa com melhor valor nutricional, vamos dizer assim. Doutora, para contribuir para a dieta, para a saúde. Você comentou sobre a aveia, né, que ajuda a controlar. Então, existem alimentos que realmente ajudem a controlar o colesterol? Então, não é um mito isso? Não, sem dúvida nenhuma. O bom aporte de vegetais, né? Então, as folhas verdes escuras, que tem o cálcio, os legumes em geral, tá? Então, as folhas, os legumes, as frutas, e aí entra as fibras que a gente pode adicionar. Como a chia, o gergelim, que é rico em cálcio, a chia tem o magnésio, né? A farinha de linhaça, a semente de linhaça, que nós temos o ômega 3 ali por trás dela. Então, esses alimentos, sem dúvida nenhuma, melhora a composição de todo esse organismo. Uma vez que esse colesterol vai ajudar na formação das células, tá? Essa célula, ela tem uma memória e ela tem um tempo de vida. Então, exemplo, uma célula sanguínea, ela dura 120 dias. Ela morre e depois ela precisa nascer de novo. Quando ela nasce, que meio que ela encontra? Nossa, eu tô vendo um meio oxidado, porque muito colesterol, muito LDL, tá tudo oxidado. Eu vou viver aqui? Ela pode desenvolver uma célula cancerígena. Então, por isso que, hoje eu comi fruta, amanhã eu não preciso. Todos os dias nós precisamos consumir uma porção de frutas, né, uma variedade de vegetais, e quanto mais variado, melhor para você trazer nutrientes para todas as células que nós temos. Sempre uma coisa liga a outra, né, também. Sim. Antigamente, muita gente falava sobre o ovo, que o ovo também era o vilão, que o pessoal tinha um pouco de preocupação com o ovo. Isso é mito também? Não tem nada a ver? O ovo é proteína de alto valor biológico, perto das gorduras saturadas que a gente traz através dos ultraprocessados, né? Tem gente que fala, o queijo, eu posso consumir uma fatia de queijo? Eu posso. Mas eu não posso consumir queijo de manhã, de tarde, à noite, mais um requeijão, mais vários derivados. Então, precisa ter equilíbrio. É isso que muitas vezes falta na mesa da população em geral. Equilíbrio. Então, para quem quer reduzir esse colesterol, não precisa cortar totalmente todos esses alimentos, é só ter esse equilíbrio. Equilíbrio. Eu posso todas as coisas, mas em quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Essas são as leis da nutrição. É você olhar para o seu prato e perguntar, está quantitativamente suficiente, qualitativamente completo, harmonioso em seus componentes e adequado às minhas necessidades? Porque as necessidades suas são umas, as minhas são outras. E aí é onde a gente pede para o paciente fazer, sim, aquele check-up, né? Trazer para o nutricionista. Se precisar, eu faço um encaminhamento para o ginecologista, para estar dando um ajuste nos hormônios, ali para o endócrino, para um cardiologista. Então, em que momento isso daí passa apenas ser um hábito, deixa de ser suficiente esse hábito de comer bem, e você precisa procurar mesmo um nutricionista, não só você sozinho consegue diminuir esse colesterol alto? O corpo fala, né? Então, quando a pessoa começa a dormir mal, o intestino prende, ela tem má digestão, fica com aquela barriga inchada, soltando gases, ela é uma pessoa agitada, você olha para ela, tá assim, balançando a perna, balançando a mão, ela não tem foco, não tem concentração, você fala uma coisa, logo ela já esquece. Então, muitas das vezes a medicina vem medicação.
E graças a Deus, hoje ali na prática clínica, a gente faz acompanhamento. Eu não sou aquela nutricionista que só institui um plano alimentar. Eu trago esse paciente para mudança de mentalidade, tá? Porque quando a sua mente está alinhada ao seu objetivo, ela te ajuda a chegar lá. Então eu explico para ele, olha, o corpo é uma máquina, ela precisa de equilíbrio. Então, se precisa de fato uma intervenção médica, maravilha. Mas a gente consegue reverter muito esse quadro com alimentação e prática de atividade física. Perfeito, doutora. Peço licença você novamente, já voltamos a conversar. E está aberto o processo para inscrições do concurso para a criação da letra da valsa Nas Margens do Paraíba, de autoria do compositor jacariense José Maria de Abreu, que busca valorizar artistas, compositores e letristas da região Vale Paraibana e resgatar também e salvaguardar a memória da produção cultural do musicista patrono da Fundação Cultural aqui da nossa cidade. A participação será exclusiva para letristas moradores do Vale do Paraíba. O grande vencedor receberá uma premiação de R$3.000. As inscrições podem ser feitas no site da Câmara, que é o jacareí.sp.leg.br, através de um formulário online. E olha só, a Faculdade Inesp oferece bolsas de estudo para pessoas desempregadas que querem iniciar uma graduação. Veja os detalhes na reportagem. A Faculdade Inesp em Jacareí está oferecendo bolsas de estudo, com mensalidades a partir de R$ 150 para pessoas desempregadas que querem iniciar uma graduação. A iniciativa busca facilitar o pagamento das mensalidades e incentivar a formação. E qual é a ideia? Que eles entrem para estudar com uma condição muito diferenciada de valores, para que eles consigam estudar sem ter o valor do investimento, da matrícula e da mensalidade que os outros alunos têm, mas que entrando eles já entrem para para os processos seletivos que a gente tem a parceria aí com o CIE e com outras empresas também. Sendo aprovado, aí a bolsa é suspensa, porque daí ele já tem condições de continuar a faculdade com o salário. As vagas são para os cursos de Administração, Gestão em RH e Logística. A faculdade também conta com o apoio do CIE, que orienta os alunos sobre oportunidades de estágio. Então, temos um contato muito próximo, né? E a gente está sempre indo nas escolas, na comunidade, oferecendo essa oportunidade, né? Falando de que você pode entrar no ensino superior, mas que você tem a oportunidade de estágio, né? Jacareí hoje é uma cidade que tem muito estágio. Nós estamos com várias vagas de emprego, né? E temos diversos alunos que entraram pelo estágio, vieram pelo CIE e hoje estão efetivos, né? Então é uma parceria que tem dado muito resultado e a gente sempre quer divulgar isso cada vez mais, né? Para quem está desempregado, voltar a estudar pode parecer algo distante, pois o valor da mensalidade costuma pesar na decisão de retomar a graduação. Primeiro, mexe com o psicológico. Então, você já fica mais desanimado, você já fica um pouco mais desmotivado, um pouco mais inseguro, a sensação que você tem que todo mundo consegue, você não consegue. E isso acaba fazendo com que você perca o estímulo de buscar novas possibilidades. E, ao mesmo tempo, a questão financeira, porque se você não trabalha, você não tem remuneração, como é que você vai investir em você mesmo, né? E o nosso programa de bolsas, ele acaba atendendo essas duas necessidades. E para quem conseguiu a bolsa, o retorno veio mais rápido que o esperado. E tem dado muito certo, tem sido um sucesso. Todos os nossos alunos que entraram pela bolsa hoje já não utilizam mais a bolsa porque conseguiram emprego, né? Hoje todos os alunos da faculdade ou são CLT ou estão estagiando, né? Então isso para a gente é muito gratificante. Temos alunos que nem terminaram a graduação e já estão efetivados, né? Então isso é um retorno para nós de que realmente o projeto social tem dado certo, né? Para se matricular, o interessado deve ir até a unidade da faculdade ou entrar em contato pelo WhatsApp. A inscrição é feita com a apresentação da carteira de trabalho sem registro de emprego. E voltamos a conversar com a Fabiana Fernandes, que é nutricionista. Doutora, dá para manter essa alimentação saudável mesmo na correria do nosso dia a dia?
Sim, o planejamento é, assim, o primeiro pilar. Eu preciso me planejar. Então, todo mundo tem um sábado, um domingo, ainda que seja 2, 3 horinhas. Você pode higienizar já todas as suas folhas, já deixar na geladeira higienizado. Mas aquelas pessoas que falam assim, não, eu não gosto de cozinha, eu não quero lavar. Hoje, tem supermercados que já te apresenta aquela porção de salada já higienizada, pronta para consumo. Frutas cortadas, né? Tem também as sementes secas, então eu falo muito nos lanches intermediários, consumir oleaginosas, que é uma castanha importante para o coração, é uma gordura boa, né? A castanha de baru, a castanha do Pará, a castanha de caju. Então, são castanhas boas, nozes, que trazem gordura boa. E você ter um mix dessas castanhas no seu bolso, quer dizer, você se livra de olhar para a padaria, para o bar e falar assim, vou comer uma coxinha, né? E hoje, quanto está custando uma coxinha? Né? R$14, R$15. E você pode, né, fazendo uma comparação, comprar um pacote de aveia, também custa R$14. E se eu colocar 2 ovos e uma banana picada, eu faço uma panquequinha, eu coloco numa Tupperware e levo para o trabalho. Então, o planejamento hoje é o que precisa estar dentro da mente de todo ser humano. As pessoas se assustam, planejo para passar a semana. As pessoas se assustam quando fala que eu preciso fazer uma dieta, mas a dieta é muito caro comer bem, é muito caro ter que comprar a fruta, mas também é caro comprar as bobeiras do dia a dia, né, chamados lixos. Não é caro, porque um maço de brócolis, né, a batata é um carboidrato que é menos calórico do que o arroz. Menos calórico. E uma dica, o arroz, ele dá pico de glicose. Então, se você colocar esse arroz na geladeira e esquentar as porções que você vai consumir, ele é 4 vezes menos calórico. 4 vezes menos calórico. Então, aquele arroz quentinho que você acabou de fazer, ele te dá um pico de glicemia e isso afeta o seu fígado, porque sobe demais a insulina e insulina elevada acaba aumentando as células de gordura, né? Outra coisa que a nutrição ela entra muito na questão da redução do estresse. O estresse é um fator também que a gente pode considerar e é o primeiro que a gente trata, um dos primeiros que a gente trata ali no consultório, trazendo de repente uma suplementação de GABA, um 5-HTP, um triptofano para ajudar esse paciente a ficar mais tranquilo, porque cada vez que ele se estressa, as células de gordura se multiplicam. E aí, voltando a falar do colesterol, né, acaba que essa quantia de entre 20% e 30% não vem só da dieta. O colesterol também é afetado através desse estresse, que hoje todo mundo tem um pouco, né? Mas é preciso ter equilíbrio. E quando falamos de colesterol, depois que a pessoa muda esses hábitos, começa a ter hábitos saudáveis, como esporte, alimentação também, em quanto tempo mais ou menos já dá para ver a diferença no exame? Eu atendi um paciente sábado que com 15 dias ele já tinha eliminado 2 quilos. Que legal. 2 quilos, fazendo pequenas mudanças. A gente pede que o paciente seja apenas 1% melhor a cada dia. Então, ele retira o açúcar, ele diminui o consumo do glúten, ele se planeja, né, deixando ali aquelas saladas já higienizadas para a semana. Ele faz o aporte ali das proteínas, a gente pede para consumir menos carne vermelha, porque ele tem maior dificuldade na digestão. Já as proteínas de maior digestibilidade são as brancas, a carne de frango, o peixe, aí também para quem é vegetariano, cogumelo, tofu. E quando você tem já tudo, né, preparado, pré-preparado, você consegue se alimentar em 10, 15 minutos e muito bem. O planejamento é tudo, até dá vontade, né? Quando você abre a geladeira e vê uma fruta já cortada, dá vontade de comer também, né? E essas pequenas ações, em 15 dias eu vejo, porque o segundo encontro do nosso paciente ali se dá em 15 dias. Tem paciente que chega com 2.700, 3 quilos a menos logo nessas primeiras 2 semanas. Então, quer dizer, os primeiros hábitos já impactaram positivamente, né? A mudança é rápida, o corpo, como eu disse, tem célula que morre com 24 horas, nasce uma outra.
7 dias, 24 horas, 120 dias como a célula sanguínea. Então, o nosso corpo ele está o tempo todo metabolizando, acontecendo muitas coisas. Então, todos os dias a gente precisa comer bem, dormir bem, bater a meta de água, se exercitar. Perfeito, doutora. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade e vai saber mais sobre a campanha de multivacinação. A gente volta já. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estamos de volta e a gente começa falando sobre vacinação. Começou hoje a campanha de multivacinação 2026, que segue até o dia 1º de setembro. A mobilização nacional tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, conforme o calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde. Durante a campanha, todas as unidades municipais de saúde da família de Jacareí realizarão a vacinação de segunda a sexta-feira, das 8 horas até às 16 horas da tarde. Para receber as vacinas, é importante apresentar um documento de identificação da criança ou adolescente e, se possível, a caderneta de vacinação. E olha só, a quarta feijoada do Viva Boa Vista será nesse sábado. Lembrando, no dia 15, que é o próximo sábado de agosto, e quem vai participar vai poder saborear uma boa feijoada e ainda ajudar a OSC. Confira o convite na matéria a seguir. A quarta edição da feijoada do Viva Boa Vista promete reunir a comunidade em uma tarde de solidariedade. O evento beneficente vai ajudar a manter as atividades da instituição, que atende mais de 200 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com oficinas, reforço escolar e apoio às famílias. O Viva Boa Vista ele já existe há 7 anos e é um projeto social onde nós atendemos crianças, jovens e adolescentes de 3 a 24 anos e aqui nós oferecemos as oficinas. Todas elas são gratuitas e além de ser um espaço de convívio, nós também transformamos vidas, né? Preparamos esses adolescentes para que ingressem no mercado de trabalho. Aqui nós temos também esse vínculo com a comunidade.
Além de contribuir com a causa, quem participar da feijoada vai encontrar uma programação especial. O evento terá apresentações das cantoras Eliane Pescara, Maísa Ohashi e Tânia Reis. E, claro, atrações preparadas para as crianças. Esse ano nós teremos mais atividades do que o ano passado. Nós teremos atrações para as crianças, nós teremos escorregador, vai ter pula-pula e um delicioso algodão no palito. Tudo gratuito, já incluso na feijoada. E quem não puder participar do evento também poderá garantir a feijoada na versão Marmitex. Teremos o delivery a partir do meio-dia, né? As portas vão se abrir às meio-dia, né? Já vão começar a vender a partir do meio-dia e a pessoa tem que comprar no local. Nós não iremos entregar, mas temos essa opção também do Marmitex de ser retirado no local, do meio-dia até as 16 horas. Vamos ter também a feijoada vegana, que o ano passado nós já oferecemos, esse ano nós vamos dar continuidade para aqueles que não comem carne. Vamos ter também bebidas, as bebidas vão ser vendidas à parte. Vamos ter os acompanhamentos da feijoada, couve, né, o torresmo, a fruta, a laranja. A feijoada acontece no dia 15 de agosto, do meio-dia às 4 da tarde, na OAB de Jacareí. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Instagram, @vivaboavista_. O ingresso para adultos custa R$ 100. Crianças de até 6 anos têm entrada gratuita e as de 7 a 12 anos pagam meia entrada. Eu convido, né, a todos. Aqueles que participaram, já tem muita gente que participou dos 3 eventos, dos 3 feijoadas. Então, eu convido cada um de vocês de Jacareí a vir nos presentear, vem com a sua família, porque vai ser um momento muito bom, uma tarde maravilhosa. E, a gente conta com cada um de vocês aqui de Jacareí. Então, dia 15 de agosto tem a feijoada. Lembrando que os ingressos custam R$ 100 e você pode comprar até o dia 15. Se você preferir também, no dia da feijoada, consegue ter acesso ao ingresso. A gente volta a conversar com a Fabiana Fernandes, que é nutricionista. Doutora, existe uma idade certa para começar a acompanhar esse colesterol ou esse cuidado deve vir desde cedo, desde bebê, desde criança? Ah, sim. A criança, Maria Eduarda, até os 7 anos de idade, ela tem as suas preferências alimentares definidas pelos pais. Então, se a alimentação da família é rica em ultraprocessados, excesso de sódio, de gorduras saturadas, essa criança está absorvendo isso. Então, a chance dela desenvolver também um perfil lipídico alterado é grande. Assim como glicemia, eu já recebi criança lá com esteatose hepática, com gordura no fígado, por conta do meio em que vive. A gente é o que vive ao nosso redor. Sim. Então, a partir dos 8, 9 anos, a criança já começa a escolher, mas como ela aprendeu a se alimentar daquela forma, ela leva para a vida adulta. E muitas dessas crianças têm fortes chances de desenvolver obesidade na vida adulta. Verdade. Então, uma criança pode estar com colesterol alto, mesmo tendo 3, 4 anos, 5 anos? Sim, pode. Perfeito, doutora. Vamos comentar alguns mitos e algumas verdades? Eu recebi algumas mensagens quando fizemos o post da entrevistada. Eu queria saber se é mito ou verdade. O colesterol é apenas um problema para quem está acima do peso ou não? Absolutamente. Tem pessoas magras, a gente brinca, os falsos magros, que acham que tá tudo bem quando vem o exame o check-up, peraí, tá acima, vamos ajustar isso daqui. Por isso que é importante esse acompanhamento, né? Porque a gente só descobre se o colesterol está alto quando faz o exame, né? Já viu aquela história assim, você tá num rodízio de pizza, aí tem um magrinho, aí todo mundo fala assim, ele pode, porque ele é magro. Aí ele se aproveita daquilo e começa a consumir, às vezes, uma quantidade maior do que deveria, é onde ele tem alteração, mesmo sendo magro. Porque o biotipo dele é de uma pessoa magra. Tem pessoas que têm dificuldade em ganhar peso. Verdade. E crianças e adolescentes também precisam se preocupar com o colesterol. Isso que acabamos de comentar, né? Que crianças também precisam se preocupar. Sim, eu tive um caso lá de um jovem de 14 anos com esteatose grau 3. Ele eliminou 20 quilos conosco e saiu de lá com o fígado limpo, porque cuidado pela avó. A avó, ela, inclusive tem um vídeo dela no nosso Instagram,
falando que quando o médico deu a sentença para ela culpada, ela já, né, decidiu ali cuidar do neto e automaticamente ela também eliminou peso. O neto eliminou 20 quilos, ela eliminou 16 quilos porque ela começou a cuidar dele. Então você vê o quão importante é que a família esteja unida por um propósito, né, chamado saúde. Porque se um fica doente, todo mundo fica, né? Nosso ciclo influencia também, afetando todo mundo. Verdade. Outra pergunta também é quem tem colesterol alto, precisa eliminar toda essa gordura da alimentação ou não? Então, o colesterol, ele não vem da gordura. Ele vem de açúcares, de farinha refinada, consumo de álcool. Então, o colesterol, ele vem, como eu disse, ele é produzido no fígado e 80%. E 20% vem da dieta. E é uma dieta rica em açúcares e farinha de trigo. Não necessariamente em gordura. Então, para quem quisesse começar hoje a cuidar melhor da saúde, o que você indicaria? Quais essas mudanças que você indicaria na alimentação? Sem dúvida nenhuma, aumentar o aporte de vegetais, tá? Uma dieta plant-based, tá? Baseado em plantas. Essa é, assim, o que eu posso deixar para vocês. Eu fiquei 1 ano e meio vegetariana, sem o consumo de carne, sem consumo de glúten. Foi a melhor fase da minha vida. Então, assim, cai bastante o percentual de gordura corporal, a pessoa fica muito bem, melhora foco, concentração, você tem naturalmente a produção de hormônios, fica longe do risco de diabetes, de doença cardiovascular. Então, a prevenção, ela começa, não é nas gôndolas de supermercado, é nas bancas, é ali na feira. Tá? Aquela comida colorida. Então, eu sempre falo, você vai lembrar de mim a vida toda. O seu prato tem que ter 5 cores. E é importante lembrar também que é um passo de cada vez, né? Não é do dia para a noite que você vai mudar completamente sua alimentação. Já está acostumado a uma alimentação, é difícil, né, fazer essa troca. É onde a gente pede para o ser humano ir mudando 1% de cada vez. Só 1% por dia. Como eu disse, paciente que chegou 15 dias, né, para o seu... Entre o primeiro e o segundo atendimento, ele já tinha eliminado 2 quilos e já relatando que estava dormindo melhor, que o intestino estava funcionando melhor. Então, são pequenas ações que fazem toda a diferença. Porque quando ele vai com muita sede ao pote, né, existe um estudo que foi realizado pela doutora Kelly Boyle na Pensilvânia, onde ela mostrou que a cada 20 pessoas que fazem dieta na base do esforço, 19 voltam a engordar. Então, não é sobre o esforço, é sobre criar você mentalizar aonde você quer chegar. Então, a mudança é de dentro para fora e é 1% por dia. Perfeito, doutora. Peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E a Fundação Cultural de Jacareí abriu as inscrições para a Premiação Cultura Viva, destinada a iniciativas culturais desenvolvidas no município. O edital prevê investimento em 10 iniciativas culturais. Podem participar pontos e pontões de cultura já certificados pelo Ministério da Cultura, além de entidades sem fins lucrativos e coletivos culturais ainda não certificados, desde que atendam aos requisitos para certificação e comprovem, no mínimo, 2 anos de atuação cultural em Jacareí. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até dia 21 de agosto, exclusivamente por meio de um formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura. E em sessão solene na Câmara Municipal, o maestro Mauro Messias Bueno Júnior foi homenageado com o título de cidadão benemérito. Confira detalhes na reportagem a seguir. Em sessão solene na Câmara Municipal, o maestro Mauro Messias Bueno Júnior recebeu o título de cidadão benemérito de Jacareí. A honraria, de autoria da vereadora Maria Amélia, reconhece a trajetória e a contribuição do maestro à cultura do município. A nossa área é uma área muito difícil, né? Então, quando a gente tem esse reconhecimento pela dedicação do trabalho que nós desenvolvemos, realmente é gratificante e te dá um ânimo, te dá um up. Quando a sua energia está acabando, aí vem esse reconhecimento, que não é de hoje, nós não chegamos ontem, né? Então são anos, né, batalhando, lutando, correndo, para que aí chegamos onde chegamos, né? Nascido em Jacareí,
Mauro deu os primeiros passos na música ainda jovem. Ao longo da carreira, atuou como maestro, regente e educador, participando da formação de músicos e de projetos culturais da cidade. Posso dizer para você, com toda certeza absoluta, do fundo do meu coração, que anteriormente a nossa presença, essa parte musical na cidade era muito menor, ou seja, muito simples, né? Era um pouquinho de arte ali, um pouquinho de arte no outro canto. Mas eu entendi que tem que ser arte para todas as razões sociais, para todo tipo de público. E esse projeto Educando pelos Caminhos da Música veio exatamente para corrigir isso. E agradecendo primeiramente ao bom Deus, a gente conseguiu. A dedicação à música também fez parte da vida em família. Para quem acompanhou essa caminhada de perto, a homenagem representa o reconhecimento de uma história construída com muito trabalho. Eu vejo de perto toda essa trajetória dele, né? Quantos leões ele mata por dia e o quanto ele tem que sacrificar momentos com a família para estar à frente desse projeto. Então, para mim, vendo ele ser reconhecido, é muita satisfação. Eu estou muito feliz mesmo por ele. Eu falo para ele que eu sou a maior fã dele, porque mesmo que eu não fosse a esposa dele, é muito fácil ser fã dele. Pelo amor que ele tem por esse projeto e a dedicação que todos os dias ele tem com tudo isso. Mais do que um título, a homenagem marca o reconhecimento de uma trajetória ligada à cultura de Jacareí. Para o maestro, o momento também renova o compromisso de continuar contribuindo com a música. Jacareí é uma cidade muito rica, né, artisticamente. Então eu espero poder contribuir o máximo que eu puder com essa riqueza. Jacareí é um exportador de talentos, né? Então eu quero fazer parte dessa história, desse movimento que a nossa cidade tem, né? Então o que eu puder contribuir para que isso aconteça, eu vou fazer. Voltamos a conversar com a Fabiana Fernandes, que é nutricionista. Doutora, estamos indo para o finalzinho do nosso bate-papo. Vimos na conversa que o melhor a se fazer é se prevenir, se organizar também, né? Se conscientizar, certo? Sim, é sobre isso, né? A consciência. Quando você conhece a verdade, essa verdade te liberta, né? E previne. Eu sempre cito a minha mãezinha, que deve estar nos assistindo. Ela tem 81 anos, ela não tem nenhuma alteração de saúde. Ela pratica 3 atividades físicas por semana. Parabéns, dona Cida. Que legal. E, assim, é o exemplo, né? Meu sogro, que foi até 93 anos de idade, muito bem. E tem pessoas que vivem aí 100, 110, 120 anos. Tem um documentário que fala, né? Sobre o segredo de quem vive mais e melhor. Alimentação, atividade física, uma boa noite de sono, água, e é isso. Perfeito, então, doutora. Eu vi que no seu Instagram também tem alguns posts, algumas dicas de alimentação. Sim. Sempre muito importante. É legal que quando a gente está passando horas ali no celular, verificando, a gente vê alguma coisa interessante e a gente quer praticar também, né? Sim, a gente está sempre trazendo uma informação ali que possa contribuir com o outro, né? @doutorafabianafernandes.nutri. Estou ali para quem precisar de alguma coisa. Estamos à disposição. Muito obrigada pelo convite, Maria Eduarda. Perfeito, obrigada a você. Até uma próxima. Obrigada. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!